aqui? Aqui nós temos dois pentágonos também, mas tem um a mais, eles são regulares. O que isso quer dizer? Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida. E no caso do pentágono, os ângulos internos deles medem 108 graus. Então, nesses dois pentágonos, já que ambos são regulares, já conseguimos entender que os ângulos correspondentes serão os mesmos, serão congruentes, já que se trata de uma figura regular. Então, o ângulo C e o ângulo C1, né, ou aqui, tem 108 graus, e assim como todos os outros, como a gente pode perceber. Bem, só falta olhar os lados. Mas qual é o lado CB mesmo? Bem, o lado CB também mede 18, assim como o lado CD. Então, todos os lados medem 18 nesta figura. E nessa figura aqui, temos um pentágono que mede 10. Aqui mede 10. Mas como todos os lados têm a mesma medida, então 10, 10, 10 e 10. Para saber se essas duas figuras são semelhantes, como todos os lados têm a mesma medida, irei realizar apenas a razão de proporção entre um dos lados, já que fazer para os outros lados daria na mesma conta. Então vamos lá. Se eu pegar o 18, que é a medida da nossa figura maior, e dividir por 10, eu obteria 1,8. Então, a gente consegue perceber que a razão de proporção para qualquer lado aqui seria de 1,8, certo? Assim como, se eu pegar 10 e multiplicar por 1,8, eu obteria 18. Então, quer dizer que a minha figura aqui, meu pentágono pequeno, foi ampliado em 1,8, né? Então, de 10 ela saltaria aqui para 18 o tamanho do lado deste pentágono. Então, podemos dizer que são figuras semelhantes. Vamos resolver mais uma situação? Bom, agora a gente quer saber qual dos seguintes processos não permitirá o nosso amigo panda ter figuras semelhantes. Então, a gente tem aí 6 opções. A primeira é uma fotocópia. O que é uma fotocópia, gente? É a xerox de uma foto. Basicamente isso. Então, nessa opção, ele não especifica se essa fotocópia ela é ampliada ou reduzida, igual às próximas alternativas, só diz que é uma fotocópia. Então, vamos assumir que é uma fotocópia idêntica, de mesmo tamanho e de mesmo ângulo. Então, se a gente tirar uma fotocópia de uma figura qualquer, a gente tem uma figura semelhante. Agora, vamos para a próxima opção. Uma fotocópia ampliada. Então, agora a gente vai pegar uma figura e vamos tirar uma xerox dela, só que de forma ampliada. Será que ainda assim eu vou obter uma figura semelhante? Eu vou. Sabe por quê? Porque uma figura semelhante, ela é semelhante à outra quando a gente amplia ou reduz ela de forma proporcional. Então, se essa fotocópia ela for ampliada tanto na largura quanto na altura de forma proporcional, eu vou sim ainda ter uma figura semelhante. E o mesmo vale para a próxima opção, uma fotocópia reduzida. Desde que essa fotocópia seja reduzida de forma proporcional, tanto na altura quanto na largura, eu ainda vou ter uma figura semelhante. Agora, a próxima opção fala de espelhos planos. Espelhos planos são aqueles espelhos que a gente tem em casa, aquele espelho que a gente tem no banheiro, que a gente tem no quarto. Então, se eu pegar qualquer figura e colocar de frente para o espelho, ela ainda vai ter a mesma medida, o mesmo ângulo, tudo igual. O que vai mudar é a rotação dela, né? Que ela vai estar Espelhada. espelhada. Então, ainda que eu coloque uma figura na frente de um espelho plano, eu vou ter uma figura semelhante. Agora, a próxima opção me pergunta as fotos de mapas em escalas diferentes. Então, para a gente pensar nessa questão, vamos pensar no Google Maps.
No Google Maps, a gente abre, coloca uma localização, e aí a gente tem essa localização que a gente pode aumentar ou diminuir, né? A gente pode dar zoom ou diminuir o zoom. Só que quando a gente dá zoom e diminui o zoom, a localização continua a mesma. Ela não é esticada para cima, ela não é esticada para baixo. Então, mesmo ampliando ou reduzindo a escala do mapa, eu ainda assim vou ter figuras semelhantes, porque a única coisa que vai mudar é a medida dos lados. Porém, ela vai continuar sendo proporcional a qualquer outro tipo de zoom que eu dê nessa imagem. E a última opção que a gente tem são os espelhos cilíndricos. Para quem não sabe o que são espelhos cilíndricos, a gente vai colocar aqui uma imagem para vocês. Isso é um espelho cilíndrico. É essa parte aqui que eu vou marcar com a caneta. Esse, esse conezinho aqui. Um conezinho não, é um cilindro mesmo. Cilindro. E ele está espelhando essa figura que está no papel abaixo. Então, como vocês podem ver, a gente está refletindo uma pilastra, né? Parece aquelas pilastras gregas que a gente vê na apostila. E no espelho ela tá bem perfeitinha, né? Bem no formato de uma pilastra mesmo. Enquanto na folha sulfite ela tá completamente distorcida. Então, essa é a única opção onde o reflexo no espelho não vai ser uma figura semelhante. Então, esse é o único processo que não vai permitir o nosso amigo panda ter figuras semelhantes, porque, obviamente, a figura refletida no espelho é bastante diferente da figura que está no papel, tanto em altura, quanto em largura, quanto em medida dos ângulos, tudo. Bem, esse exercício foi tirado da apostila de vocês e decidimos trazer hoje para resolver com vocês. Vamos lá. Observe as figuras a seguir. Temos dois trapézios, né? Com algumas medidas e alguns ângulos. Considerando que os trapézios MNPQ, esse pequenininho aqui, e DEFG, esse aqui maior, são semelhantes, pode-se afirmar que o ângulo G mede 75 graus? Bem, não tem nenhuma especificação do ângulo aqui, mas já que eles são semelhantes, a gente tem que descobrir qual é o ângulo correspondente nesta figura. Então, como essa figura está rotacionada, eu trouxe aqui ela, deixando ela na mesma rotação, na mesma posição que o do trapézio original aqui, desse grandão. Então, vamos lá. O ângulo G, ele está aqui em cima, né? Na parte da base menor. E ele tem como correspondente o ângulo Q. O ângulo Q está aqui, o ângulo Q está aqui. Né? E ele fala que o ângulo G mede 75 graus. Bem, aqui vemos que mede 105. Então, essa é uma alternativa que não podemos afirmar. Os lados NP e EF são proporcionais? Vamos lá, o lado NP e os lados EF. Vamos lá. Poxa, mas não tem medidas de lados. Como a gente vai resolver isso? A gente tem que entender que ele já afirmou que são semelhantes. Então, por serem semelhantes, esses lados eu tenho a certeza que vão ser proporcionais. Então, podemos afirmar. Vamos ver se a gente pode afirmar alguma outra? O ângulo P mede 60 graus. Quem é o ângulo P? Esse aqui, que está mais embaixo, né? Está perto da base maior. E ele tem como seu correspondente o ângulo aqui, perto do ponto F. Então, ele mediria 75 graus. Assim, veremos que ele não mede 60 graus. Então, não podemos afirmar. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 460? Bem, como a gente viu na aula anterior, o trapézio é um quadrilátero e o quadrado também. Mas vamos tentar descobrir se o quadrilátero, por exemplo, o quadrado, ele tem a soma com 460? A gente sabe que um quadrado, que é um quadrilátero,
tem 4 ângulos retos. Cada um deles tem 90 graus. E se a gente fizer 90 vezes 4, já que temos 4 ângulos retos, teremos 360 graus. Então, tanto o quadrado quanto o trapézio, a soma dos ângulos internos deles vai ser de 360 graus, e não de 460. Então, com isso, não podemos afirmar. Então, a única alternativa certa é a B, em que NP e F são proporcionais. E com isso, a gente consegue terminar a aula de hoje e depois de toda essa aula, vocês serão capazes de resolver os exercícios das apostilas. Espero vocês na próxima aula. Obrigada. Bye, bye.